Ih, deixa o pessoal chegar. Vambora. Ih, voltou. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais. O povo começou a chegar. Achei que ninguém vinha hoje, hein? Só eu vinha hoje. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Carla chegou. Putz, tava com medo aqui. A Carol também. Achei que ninguém vinha hoje. Só eu vinha falar. Porque só eu e vocês pra falar de corona em pleno feriado, né? É, também agora tudo bem. Puzelaria sempre aqui. Cozinha Maravilhosa apareceu de novo. Sempre. Tô esperando Alô Prazer também. Olá Prazer também. O pessoal tá chegando. Gente, juro que eu não acreditava que vocês iam aparecer aqui hoje. Eu tava até com medo de mandar mensagem pra Laila. Vocês receberam a tal da newsletter? Diz que mandaram ontem a newsletter pra vocês. O pessoal da newsletter ia chegar. Receberam a newsletter? Alguém manda aí e diz, olha, eu recebi a newsletter. Cleide apareceu. Oi, Fê, tudo bom? A Aline recebeu a newsletter. Esperar aqui o povo chegando, a gente vai falar sobre imunização e sobre os imune privilegiados. Ah, a Fê acabou de cadastrar. Ah, a Maíra recebeu. Sexta-feira tem outra, porque agora eu acho que o povo lá aprendeu como é que manda esse negócio. Laila entrou. Laila, que é a dona da newsletter, entrou. Laila, eu tava com medo que ninguém ia aparecer aqui hoje. Mas o povo tá vindo. Eu acho que vai ter hoje um quórum reduzido, porque é só o povo... Olha, o Léo Tavares cadastrou e não recebeu, Laila. Léo, faz o favor, depois a Laila sempre coloca lá no Instagram uma caixinha pro povo mandar um e-mail. É só você escrever lá o seu e-mail que aí você recebe. Ó, o pessoal tá recebendo, a Mari Mulher recebeu, o povo tá recebendo, disseram pra mim que é assim que tem que fazer agora. A Laila manda, aí eu faço. Ela disse que eu preciso primeiro dar um tempo pro povo chegar, colocar uma música e pedir pro povo fazer chuva de coração, que eu não sei nem aonde tem um coração aqui. Ah lá, o Léo mandou um coração aí, alguém mandou um coração. Que aí isso vai posicionando bem dentro dos algoritmos, mas hoje na boa, acho que o povo não quer saber de corona não. Mas lembrando bem, hoje a gente vai falar aqui sobre questões que são relacionadas a esse novo jogo do corona. Camila Bordon chegou também. Olha, Léo, se você já cadastrou, parece que tá recebendo, tá? Cavilela, minha vizinha, acabou de entrar, tá aqui no mesmo prédio, andares abaixo. O povo veio, gente, nem acredito que vocês vieram. Olha, cada dia eu vou fazer uns... Eu vou mesmo cortar meu cabelo, tá horroroso esse negócio. João Miranda também veio. Lembrando sempre que a gente hoje vai falar aqui de mais uma faceta desse negócio do corona. E hoje o nosso foco fundamental... Mandaram desligar o som. Eu desligo, porque já tá na hora de desligar. Putz, que bom, que bom, que bom. Olha, a Cavilela recebeu, tá mega empolgada com o conteúdo. Eu não consigo fazer o que precisa ser feito, que é ficar quieto enquanto a porcaria da música tá tocando, porque eu gosto de falar. E aí eu tenho vontade de falar. Tô aqui preparado para a live de hoje. Vamos falar sobre aquilo que precisa ser falado. O povo tá mandando a tal da chuva do coração, que dizem que é ótimo, que é um troço que faz aí o algoritmo do Instagram se comportar de um jeito completamente distinto. Dizem que é um troço maravilhoso. Regina Struff estava sentindo falta dela, muita falta dela, ainda bem que ela chegou. O Eli Traveler disse que é muito bom os conteúdos que a gente está enviando. Eli, que bom, a gente vai vir com novidades aí. A Laila não para de pensar em novidade. Cidade City Decor Adesivos reclamou que não recebeu a newsletter ainda, mas ela se inscreveu ontem. Quem se inscreveu ontem, eu acho que vai receber só sexta-feira, porque já devia ter sido enviado na hora que o povo começou a reclamar. Então, fica tranquila que você vai chegar. Catarina Gurgel, beijo grande, me mandou vários relatórios, eu tô lendo e tô devendo para ela um call. Farei, juro que farei, é só porque eu tô meio alucinado aqui tentando organizar a minha vida.
mas eu vou cumprir com todas as minhas falhas aqui, eu juro que vou. Valtinho Carrazone também chegou, Alô Rastes também chegou. Eu acho que eu já vou começando. Laila, pode começar? Eu espero mais. Nath Magalhães, minha aluna do tempo que eu dava aula na ESPM. É uma loucura. Rico Escadon, Rico, se você cadastrou e-mail, checa lá no seu negócio de spam, porque talvez deve ter ido por spam. Se cadastrou só ontem, eu acho que você recebe só na sexta-feira, porque eles deviam ter enviado aqui no meio do call quando a gente começou a ver que estava dando problema. Laila manda, querida. Laila, eu brinco que ela é o Carluxo. O que ela manda eu fazer, eu faço. Ela é a quem manda nesse negócio todo aqui. Então a Laila disse que eu tenho que começar. Laila, posso começar? Então tá, Laila disse que eu posso começar. Eu vou começar. Pessoal, vou dizer pra vocês hoje... Oi, Carmen, obrigado. A Carmen viu uma palestra muito minha lá no evento da BRF e gostou. Obrigado, hein, Carla. Olha, pessoal, hoje vai ser curto, eu prometo. Todo dia eu prometo que vai ser curto e nunca consigo fazer curto. Ana Porto Borges chegou também. Por conta da um monte de coisa que vocês vão me perguntando, eu vou querendo falar e agora ainda tô com essa mania de ficar inventando um ciclo maior ainda pro conversa que a gente tem aqui, né? A gente para essa live e emenda com o povo na segunda. Hoje não, hoje precisa ser curto. E precisa ser curto por quê? Porque tem live do Raça Negra. Eu não sei se vocês acompanharam ontem a live da Alcione, mas live tava ótima, a live da Alcione tava ótima. Agora hoje tem live do Raça Negra. Então nós aqui que já disputamos com o MC Pepita, que já disputamos com o ministro da Saúde pedindo demissão, hoje a gente vai disputar com a live do Raça Negra. E aí a questão que é que até eu não vou estar aqui, porque eu vou querer ver a live do Raça Negra daqui a pouco, né? Então vamos começando por que a gente tem para falar. Não, Raça Negra é demais, Nádia. Certamente você deve tá querendo ver também. Vamos começar hoje falando aqui um pouco das coisas que a gente tem que falar. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa ideia de que vírus é esse que chega desarrumando o sistema, como a gente falou. Lembrando que o tema aqui é corona. A Laila manda eu escrever aqui. Eu vou escrever porque eu tenho que dizer aqui que é corona e o vírus. Corona e o vírus. Vou botar aqui porque a Laila manda, eu faço. É corona e o vírus. No outro dia ela disse que eu sou tipo a Hebe Camargo desse negócio imunoprivilegiados. A Laila disse que eu sou tipo a Hebe Camargo disso aqui, eu não entendo muito bem como é que mexe nessas plataformas e faço uma vergonha, mas ainda bem que eu tenho ela dizendo pra mim o que eu preciso fazer. Pronto! Então hoje é o tema de hoje, a gente vai falar de corona, cultura e vírus e a gente vai falar dessa nova categoria que acabou de aparecer por aí, que são os tais dos imunoprivilegiados. Vai ter mais informação detalhada sobre isso na newsletter de sexta-feira. Quem quiser saber disso, por favor. Que vem aí, tá? Então ontem, só para lembrar, a gente estava falando aqui de maneira muito rápida, 5 minutos para não perder muito tempo com isso. Se você quiser ver o que a gente discutiu ontem, se eu não me engano, a Laila já colocou lá no YouTube, acho que é só Michel Alcoforado, então você pode acompanhar o que a gente discutiu aqui ontem. Mas de maneira clara, a gente estava dizendo que o vírus tem uma capacidade gigantesca de deixar a gente sujo por um único fator. Sujeira, de maneira geral, não importa o lugar onde você está, nem onde você nem importa a cultura. Sujeira nada mais é do que tudo aquilo que está fora do lugar. Então, na nossa cabeça, a gente tende a separar as coisas, que cada coisa serve para tá em cada lugar. E tá travando. Travou, voltou, me avisa quando voltou. A gente tende a separar essas coisas como cada coisa em cada lugar. E aí tem um ponto fundamental aí, que é a ideia de que tem determinadas coisas que quando elas estão dentro de determinados lugares, elas são vistas como ok, mas na medida que elas ocupam outros lugares que não são os delas, a gente começa a ter a sensação de que está sujo, tá? Dei um exemplo clássico. Você é mega limpo, eu sei que você é limpa, você é limpinho pra caramba. Você, por exemplo, acha que lixo precisa ficar dentro do lixo. E você tem uma noia gigantesca com aquele negócio que é a pia da sua casa,
Porque a pia é onde tem a cocção dos alimentos da sua casa, e lá você acha que, teoricamente, tem que ser um dos lugares mais limpos da face da Terra. Mas você é tão doido que no Brasil, só no Brasil isso, a gente acredita que é possível ter um lixo em cima da pia, né? E o lixo que está em cima da pia, por mais que contenha material orgânico em putrefação, a gente acredita que ele em cima da pia, dentro da caixinha lá, do potinho, ele nesse momento torna o ambiente limpo. O problema é se esse troço tivesse fora do lugar. Povo, se estiver atrasando muito, eu vou ter que sair, porque eu estou no iPad e vou entrar no 4G. E aí vou ter que sair e entrar de novo, porque eu não consigo fazer isso direto do iPad, porque eu troço. Mas vamos tentar? Se travar mais, vocês me avisam, hein? Porque essa hora, vocês sabem, todas as blogueiras, inclusive eu, estou aqui ativo nesse processo, o que acaba gerando um sobrecarregamento dos sistemas de transmissão. Imagina quando começar a live, hein? Imagina quando começar a live do Raça Negra. Mas vamos lá. Voltando. Nesse jogo, a gente tem um troço super importante, que é o lixozinho que está dentro da pia, lá, o lixozinho que está dentro da cestinha em cima da pia, como ele está no lugar certo, a gente acha que é limpo. E a gente falou aqui que todo e qualquer vírus é um troço muito poderoso e muito importante, porque na hora que ele aparece, a gente drasticamente gera uma sensação em todo mundo de que a gente começou a ficar sujo. E a gente fica sujo por quê? Porque um vírus entra na nossa vida e ele rearranja as coisas de lugar na medida que a gente precisa se esforçar pra cacete para poder fazer as coisas voltarem para os seus lugares. Então o vírus é um intruso, um vírus é sempre um estrangeiro que chega para poder bagunçar todo o nosso sistema de classificação e bagunçar todo o nosso sistema de organização da vida mesmo, como a gente pensa. Então, partindo disso, a gente falou, putz, vamos pensar então o que é um vírus, tá? E o que esse vírus tem? Nós antropólogos, nós temos uma necessidade muito grande de entender que esse vírus, para além de uma característica simples, biológica, ele tem uma outra característica fundamental, que ele traz uma mensagem. Vocês sabem que os vírus, eles estão ali no momento meio híbrido, eles não são nem natureza nem são cultura, porque eles são seres acelulares que dentro do nosso corpo agem como se como se fossem organismos, né? E eles têm uma loucura muito grande, que eles têm duas formas de gerar uma informação, ou de trazer uma mensagem. Um vírus trabalha na lógica do DNA, que são duas fitas de informação, ou um vírus trabalha na lógica do RNA, que é uma fita única de informação. E essa informação, dentro do nosso ambiente social, ela bagunça tudo as coisas do lugar, que a gente começa a ter uma sensação gigantesca de que o mundo da noite para o dia ficou sujo. Esse mundo que ficou sujo é um mundo que precisa de uma nova classificação. E essa classificação que a gente vai ter é o exercício que o povo vai tentar trazer para poder cuidar do vírus e resolver a nossa vida. Já adianto que, por conta disso, todo vírus é um mensageiro de algum mundo. Todo vírus ele é um acelerador do processo de transformação, porque ele traz sempre essa nova mensagem do lugar de onde ele veio, e essa nova mensagem que vai se impor sobre a gente. E como é que a gente consegue trazer essa nova mensagem para dentro do nosso dia a dia? Por uma característica simples. A gente precisa, na medida que controla esse vírus, nos controlar também. A Emily Martin, que é uma antropóloga super importante, que estudou vários vírus ao longo da humanidade, ela tem um livro que se chama Flexible Bodies, né? Corpos flexíveis. E ela diz, no negócio que eu acho genial, que ela fala que os vírus, eles cobram da gente um jogo de cintura muito grande. E na medida em que a gente controla os vírus, a gente expõe de maneira muito clara coisas que estavam no nosso cotidiano, que a gente não estava dando muita importância, mas da noite para o dia a gente precisa começar a dar importância para eles, tá? E controlar eles. Então tá bom, Michel. Então você está dizendo que um vírus, o corona, é um mensageiro desse novo mundo que vai vir. É isso. Mas ele é um mensageiro de onde? O Paul Preciado, que é um filósofo, vai dizer que o lugar de onde um vírus sai e o contexto geopolítico de disputa política desse lugar, de onde o vírus sai, de certa forma, condiciona a mensagem pelo qual esse vírus vai trabalhar para poder impor em todos os lugares que ele está indo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente entende o contexto sociocultural,
geopolítico de onde o coronavírus saiu, a gente consegue minimamente entender que tipo de flexibilidade corporal é essa que ele está cobrando da gente para conseguir se impor nesse novo jogo que se coloca, que é o jogo do mundo pós-pandemia, tá? Então o vírus, ele traz essa mensagem de certa forma, e aí já adiantamos coisas que viemos falando aqui há muito tempo, que ele traz uma mensagem muito clara de um capitalismo oriental ou de um capitalismo inventado no Ocidente que deu mais certo no Oriente. E isso cobra uma série de reorganizações dos nossos sistemas imunológicos e do nosso corpo, na medida que consigamos nos adaptar para o novo jogo, tá? E aí, a Emily Martin vai dizendo um troço que eu acho bonito pra porra. Ela fala, olha, o ponto fundamental é que na medicina a gente começou a falar de sistemas imunoterápicos ou de sistemas imunológicos a partir dos anos 70. E era justamente nesse momento que a gente começou a cobrar da vida que ela fosse cada vez mais flexível. Então, vem os anos 70, a medicina inventa esse negócio de imunologia de maneira mais clara. Já tinham estudos ali a partir dos anos 30, dos anos 40, mas é só a partir dos anos 70 que esse povo de imunoterapia, imunologista, vai começar a existir. E quando eles começam a estudar os sistemas de imunologia, eles vão entendendo que, ao contrário do corpo humano, que é uma estrutura muito clara, é um sistema um pouco muito inteligente, porque ele consegue agir de maneira muito ferrenha, né? Sem precisar ter um centro único, ele é um sistema meio espalhado que vai agindo entre si. Ela disse, dentro desse sistema, os imunologistas começaram a identificar que os nossos anticorpos, o nosso sistema imunológico, ele era mais complexo ainda, mais adaptado ao mundo novo ainda, porque esse sistema conseguia dar conta daquilo que a gente ia mais querer na vida daqui para frente, que o capitalismo mais ia querer da gente, que era uma flexibilidade. Vocês, certamente, no negócio de vocês, vêm ouvindo cada vez mais essa loucura de que você precisa ter empresas flexíveis, você precisa ter corpos flexíveis, você precisa ter sistemas de negócio flexíveis que consigam se adaptar cada vez mais a qualquer jogo de negócio. E ela diz, sistemas imunológicos fortes são sistemas que conseguem valorizar dois campos importantes da nossa vida social e da nossa vida biológica, que é o campo da flexibilidade e que é o campo da adaptação. O que eu quero dizer com isso, povo meu? O corona chegou cobrando de nós ocidentais, de todo mundo, né, porque é uma pandemia, um novo jogo adaptativo e um novo jogo de flexibilidade dos nossos corpos, da nossa mente, da nossa vida e da sociedade como um todo, para se adaptar às novas mensagens que ele impõe para a gente, tá? Porque é importante a gente entender que flexibilidade, cada vez mais no neoliberalismo, a partir dos anos 80, vai ser visto como uma commodity super importante que vai ser cada vez mais pedida e buscada nos nossos corpos, na nossa vida e na nossa sociedade. Quanto mais flexível você é, mais você tem gente que te querendo. Não é à toa, vocês sabem muito bem, que há um crescimento muito grande nos últimos anos da diminuição dos exercícios de musculação para ter aquele corpo que a gente fica parecendo uma armadura e uma valorização muito grande de corpos treinados por exercícios funcionais, por exercícios tipo esse aí do... como é que é? Esse outro que o pessoal carrega tora nas costas, como é que é o nome daquilo? O povo carrega pedra nas costas, parece até uns animais. Como é que é o nome daquilo? Gente, escreve aí, pelo amor de Deus. É essa gente que faz exercício, que carrega tora nas costas. Que eles... A prima da Rebeca é até vencedora. Rebeca, escreve aí, eu sei que você já entrou, escreve aí o que é. Não é Pilates, não. Pilates deixa o corpo flexível também. Não, Pilates deixa o corpo flexível. CrossFit. Fernandinha ajudou a gente. CrossFit. Então, é isso mesmo. CrossFit. Então, essa loucura do corpo flexível vai ser o principal atributo. Gente, vocês são maravilhosos. Olha, todo mundo aqui mandando CrossFit. Essa loucura do corpo flexível vai ser cada vez mais cobrado da gente dentro do negócio, dentro da vida, dentro da maneira como a gente estrutura as nossas relações de gerenciamento das nossas questões e dentro da maneira como a gente constrói o nosso próprio corpo.
Ninguém mais, pouca gente, só aquele pessoal lá que balança, que carrega peso, sei lá, halterofilista. Ninguém mais quer ter aquele corpo duro, igual aqueles moços tinham quando eu era mais jovem, que parecia até que eles não conseguem se andar, né? Agora não, agora o que se valoriza é um corpo extremamente flexível. É um corpo que consegue se adaptar para qualquer contexto. É nessa hora que a gente vai ver, por exemplo, crescendo o Pilates, cresce o CrossFit, heteroflexíveis, tem isso também, a Rebeca tá trazendo aí, maravilhoso. Tem a gente vai ter o CrossFit, como eu já falei, o Pilates, a ginástica funcional. O pessoal do Soltos entrou aqui, ó, o pessoal lá faz um negócio aqui que puxa uns elásticos também, que é mega flexível. A gente vai começar a valorizar modos de trabalho cada vez mais flexíveis. A gente vai começar a organizar empresas que tenham capacidade de, da noite para o dia, se moldarem para novos contextos. Então, flexibilidade se transformou num valor super importante para os indivíduos. E nesse processo, o que a imunidade traz para a gente nada mais é do que um contexto de flexibilidade, do que uma possibilidade do seu corpo, mesmo com a estrutura dele conseguir se organizar para brecar ou se antecipar à entrada de mensagens que são estranhas a ele. Então, o teu processo imunológico, o teu sistema imunológico, ele gera uma adaptação rápida a novas condições externas que a gente está posto. Mas, Michel, e se eu não consigo? E se eu não consigo sozinho dar conta de produzir o meu sistema imunológico para conseguir resolver esse troço? Olha, se você não consegue, você tem um problema. Você tem um problema, mas aí a humanidade resolve também, né? Resolve também. Porque quem não tem sistema imunológico puro, sozinho, para conseguir dar conta de se adaptar a toda e qualquer situação, a gente tem uma resposta biológica, que é a vacina. A vacina nada mais é do que um curso intensivo, um processo de rápido aprendizado e treinamento do teu corpo para ele ficar flexível a esse novo contexto que se impõe, tá? E ele poder começar a se reorganizar diante desse novo contexto. Vacinas, pessoal, nada mais é do que, para falar aqui numa linguagem tech, nada mais é do que uma nova cadeia algorítmica que te permite olhar para o mundo e entender, em geral, uma reação específica para esse novo momento que se impõe. Vacinas nada mais são do que cursos intensivos, sabe? Tu fazia isso na época do vestibular? Você não fez lá o curso de Direito, não prestou atenção em porra nenhuma? Aí você ia lá, pagava um curso intensivo de matemática para te conseguir te adaptar nesse novo contexto, né? Naquilo que você precisava saber. Por que eu tô falando isso, Michel? Por que você está fazendo essa alusão aí entre vacina e educação? Porque a gente só consegue criar vacina, ou a gente só consegue criar esse vocabulário de curso intensivo para treinar corpos que precisam se tornar flexíveis para esse novo jogo, na medida em que a sociedade já sabe o que precisa ser ensinado. A gente só ensina aquilo que precisa ser ensinado. Então, calma aí, tô chegando num ponto importante. A gente só consegue criar vacinas se a gente souber o que precisa ser ensinado, tá? Então, o que é isso, Michel? O que você está me dizendo? Para além da biologia, porque aqui agora não tem mais essa distinção entre biologia e cultura, entre biologia e antropologia, né? O que eu estou querendo dizer para você que, dado que vírus são mensageiros de contextos geopolíticos específicos, a contração para esse, ou seja, o remédio, ou seja, o curso intensivo para preparar os corpos para dar conta de se adaptar para esse vírus que chega, precisa vir de um lugar onde o povo já sabe como agir. Então, o que eu estou querendo dizer mais uma vez aqui numa nova camada? É que o lugar de onde sai o vírus gera um problema grande para novas sociedades, para outras sociedades, né? Mas mais do que isso, essas sociedades que são afetadas pelo vírus, elas precisam ter dentro delas um vocabulário, um conjunto de símbolos, ou alguma ideia de como é que elas respondem a isso. A vacina nada mais é do que aquele curso de 5 minutos que agora tem aplicativo que lê livro para você em 5 minutos. Mas para isso o livro tem que estar escrito. Então o que eu estou querendo dizer mais uma vez aqui para a gente chegar num outro layer dessa complexidade? O que eu estou querendo dizer é que vai demorar pra cacete pra gente conseguir entender qual é a resposta para esse vírus num curso intensivo, que é a vacina, porque a sociedade ocidental ainda nem entendeu o que está em jogo dentro desse processo todo, tá? O João, que está aqui com o nome de Arca,
traz aqui o contexto para o que gerou o HIV. Ô João, exatamente. A gente pode chegar nesse lugar, tá? Mas vamos lá. Então, só para ficar claro, porque é meio complexo, vou repetir mais uma vez. O contexto geopolítico de qualquer lugar dá origem a um vírus. Para a gente tratar esse vírus, ou seja, conseguir dar uma resposta para ele, a gente precisa ter um novo contexto geopolítico, onde os corpos já estejam treinados suficientemente para a gente ir lá e tratar aquilo de um jeito completamente simples. Vamos trazer aqui a questão, que é a questão da imunologia, né? Ou da imunidade. Vamos trazer aqui a questão do João. O João traz uma ideia do HIV. O HIV, a Emily Martin, nesse livro Corpos Flexíveis, ela analisa inclusive a questão do HIV. E ela tem um elemento importante, o Preciado também trata isso no artigo dele, que é muito legal, que ele vai dizendo, inclusive, que o contexto de onde sai o HIV gera uma separação importante entre aqueles que precisam viver e aqueles que precisam morrer, e nós só seremos capazes de inventar uma cura para o HIV na medida em que a mensagem que o HIV traz não seja mais importante para a gente. Vamos entender então o HIV de maneira clara aqui. O HIV surge quando? Vocês já estão mais do que cansados de saber que o HIV surge em 1981 ou 2, se eu não me engano, e ele surge nesse momento dentro dos humanos, né? Porque ele é um vírus que passou, se eu não me engano, do macaco para o humano, uma coisa dessa, e ninguém sabe direito como é que passou. E os vírus são assim, eles em geral saem de outras espécies para a nossa espécie, e a gente nunca sabe direito de onde eles saíram. Mas o HIV surge num contexto mundial, onde o que estava em jogo politicamente? O que estava em jogo politicamente? Estava em jogo a consolidação de uma nova fase do neoliberalismo. A gente já falou disso aqui pra cacete, 2 lives, 3, 4, 5, 25 atrás. E o que é esse contexto, claro, do neoliberalismo? O neoliberalismo começa a achar que nós, indivíduos, ou vender, que nós, indivíduos, precisamos pensar os nossos próprios corpos enquanto empresa. E o que é isso? Você precisa inventar um modelo de controle e ação e retorno financeiro para o seu próprio corpo, tal como uma grande empresa faz. Então, controle e autocontrole para atingir objetivos é o ponto fundamental do neoliberalismo e é o ponto fundamental do empreendedorismo, como vocês sabem muito bem aí que já está posto, né? Então, todo mundo no neoliberalismo precisa ser dono dos seus próprios corpos e controlar tudo na sua vida para atingir um determinado lugar. O que o neoliberalismo traz muito forte também é essa ideia de que esses corpos controlados vão ter diversas práticas que vão enquadrando ele. Uma delas é a dieta. Não se fazia dieta antes de 1980, igual se faz hoje. Não tinha esse negócio de blogueirinha nutricionista. Um outro ponto importante é o coisa de Jane Fonda vendendo cassete pra gente fazer exercício. Era exatamente isso. É o comando e controle trazido para a nossa vida de maneira geral, né? Só que nesse cenário, o que acontece? O mundo estava entrando numa transformação muito grande e tinha um grupo que estava podendo viver a vida como ninguém. E a sociedade não gosta de gente que vai fugindo muito fora dos seus esquadros, né? Esse grupo que estava vivendo a vida como ninguém era certamente, nesse modelo ali na virada dos anos 70 para os anos 80, os homossexuais, tá? E por quê? Porque a partir das lutas identitárias dos anos 60 e dos anos 70, os homossexuais já começam a se configurar nos Estados Unidos como um grupo, e no mundo todo, como um grupo com menos estigma e menos preconceito do que eles enfrentavam antes. Em vários lugares do mundo nessa época, já começa a deixar de ser crime você ter práticas ou atividades homoafetivas ou homossexuais. Nesse modelo, dentro dos Estados Unidos já começa a se configurar de maneira muito clara a existência, né, a invenção de uma comunidade gay. E essa comunidade gay, ela já começa a se comportar quase como se fosse uma etnia. Já tem bairro gay em Nova York, em todas as cidades mais modernas do mundo. Eles já começam a ter revistas só para gays. A gente já começa a ter programas para gays. A gente já começa a desenvolver dentro da brecha do Culture Studies a ideia de que tem gay studies, os estudos queers, né, que são estudos dessa vertente de gênero, já começam a crescer com muita força. Então, você tem a consolidação de um grupo social, quase com características de um grupo étnico, onde o controle não era o principal atributo desse grupo.
Porque como Regina atrás, eles tinham grana pra cacete, muito mais grana, porque estavam do que os casais que estavam envolvidos nesse jogo familiar mais tradicional. E eles tinham outro ponto importante também, que eles partiam do pressuposto que a vida precisava ser vivida. No sexo, no consumo, em tudo aquilo que não era aquilo que o neoliberalismo queria. Porque o neoliberalismo cobra de você controle dos seus corpos. Você precisa viver até 90 anos, né? É o que dizem pra você, né? Então diz, olha, você precisa ser produtivo até 2050, né? Você precisa aí ser maravilhoso, morrer trabalhando, né? O liberalismo diz isso pra você. E você acredita. E tem um pessoal que diz, olha, não quero isso não. Eu tô aqui curtindo a minha vida, tô ganhando meu dinheirinho, mas eu ganho meu dinheiro inteiro e eu gasto na vida. Nesse contexto, surge um vírus que tenta controlar ou vai obrigar um controle de maneira muito clara sobre um comportamento que estava descontrolado na visão dos neoliberalistas, que era o comportamento sexual, tá? Então, a gente faz o que nesse momento, que é um outro ponto importantíssimo? A gente gera uma separação, que é o que tem tudo a ver com os imunoprivilegiados. A gente gera uma separação a partir desse momento daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora. Daqueles que têm comportamento aceitável e daqueles que têm comportamento não aceitável. Daqueles que conseguem respeitar aquilo que a sociedade quer de você e aquilo que a sociedade não quer de você. Então o João coloca que o vírus é a somatização do inconsciente coletivo. Eu diria que é isso mesmo. Mas do ponto de vista antropológico, eu diria que todo e qualquer vírus, ele é uma tradução dentro do universo da natureza de um código social que estava em jogo, que precisava ser resolvido, mas a sociedade não queria resolver, tá? Porque não queria tocar nisso. É igual aquela conversa de final de relacionamento. Você às vezes precisa ter, mas você vai empurrando com a barriga. E aí chega um momento que aparece uma grande questão, onde essa conversa vem à tona. E ela vem à tona de duas formas. Primeiro, chamando atenção para coisas que precisam ser controladas e que estavam sem controle. E o segundo ponto é que ela cobra a construção de um comportamento novo para controlar os incontroláveis. E tem mais uma forma que me lembrei agora, que é essa separação entre aqueles que estão dentro do novo modelo e aqueles que não estão. Mas, Michel, você inventou essa merda aí de AIDS. Não. Eu posso inventar também e explicar direito como é que a sífilis construiu esse processo. Vocês sabem que a sífilis, ela surge de maneira mais clara no século XV e XVI. Eu não sei se já falei isso aqui, mas eu falo pra cacete. E a sífilis, ela surge dentro da Europa no momento que está se construindo essa coisa cafonérrima, que é a monogamia e a família nuclear europeia, né? Tem um livro aí, já até citei essa porcaria, não sei se aqui ou em outro lugar, que é a História Social da Família e da Criança, onde a gente vai inventar a família e vai inventar o papel de cada família. Nesse contexto, a monogamia era mega importante. E ela é mega importante, o que surge? Surge um vírus, a sífilis. E a sífilis, ela põe ali um elemento fundamental de controle, que a sífilis coloca de ponto fundamental, como jogo fundamental, a ideia de que você precisa ter uma vida monogâmica dentro do seu núcleo familiar, porque é só assim que você vai conseguir controlar o jogo da estrutura daquilo que precisava ser feito, que era a família nuclear. Então, o que acontece? A sífilis é um rastro que se impõe no corpo daqueles que não respeitam a lógica da família nuclear. E mais do que isso, dado que família nuclear era a coisa mais importante naquele momento, aqueles que não têm família ou não se submetem ao jogo da família, daquilo que era importante para aquela sociedade naquele ponto, a gente vai botar o label neles de que eles são o povo do vírus, tá? Então, nesse contexto do século XVI, as prostitutas que não tinham família, não tinham chance de entrar no jogo da família nuclear, elas vão ser consideradas aquelas que são a origem da sífilis. Isso reorganiza a sociedade de tal forma, porque a gente vai fazendo aqui um outro modelo que é quem presta e quem não presta, que comportamento serve ou que comportamento não serve, ou com quem que a gente tem que estar aberto a trocar e com quem que a gente não tem que estar aberto a trocar. A gente redefine um novo controle sobre os corpos. Que se impõe a partir da mensagem que o vírus coloca.
O Fábio Kopp, que também é antropólogo, sociólogo, eu não sei o que ele é, se é antropólogo, sociólogo, mas eu estudei com ele, e o Fábio coloca que o vírus e o Durkheim é um autor super importante, ele inventa a sociologia na maneira como a gente conhece hoje, de controle social. Exatamente, é uma nova linguagem de controle social que surge, tá? É uma nova linguagem de controle social que surge. Então, antes da gente, se a gente entende os imunizados, ou os imunoprivilegiados, a gente vai entendendo pessoas que já trouxeram para dentro de si esse novo comportamento que está posto. E aí, no The Daily de hoje, com indicação de Rebeca de Moraes, que está aqui, eu acho que está ainda, ela mandou eu ouvir, eu adorei, também tem um artigo que ela me mandou ler, eu li, é muito legal. Os especialistas dos Estados Unidos já vêm dizendo que não vai ter vacina, certamente pode demorar em torno de 4 anos para ter vacina, a gente vai demorar a ter vacina. E vai demorar a ter vacina por quê? Vai demorar a ter vacina porque, como eu disse, vacina é curso intensivo. E para dar aula do cursinho intensivo, a gente precisa ter alguém que já entendeu o que está em jogo, né? A sífilis, para você entender, e para fazer aquele problema deixar de ser importante. A sífilis, para vocês terem ideia, demorou 400 anos para se inventar uma solução para ela, que foi a penicilina, em 1928. E quando é que a penicilina surge? No momento em que a família nuclear já não faz tanta diferença assim. Que é quando tem uma abertura sexual maior, dentro da lógica de família, com os movimentos artísticos da Europa de 1920. Que a gente vai ver aí, tipo aqui no Brasil, o pessoal do Semana de Arte Moderna, a Tarsila, com aquele Oswald, com aquela outra lá, Pagu, todo mundo num troca-troca maravilhoso. Então nessa hora, quando surge, já não tem tanta importância assim, a gente vem com uma solução. A AIDS, como estava preocupada em controlar todas as medidas do nosso corpo, sobretudo a nossa pulsão sexual, que é aquilo que a gente tem de menos controlado, que é aquilo que a gente tem de mais humano, mas ao mesmo tempo de mais biológico, a gente ainda está precisando controlar esses corpos, tá? A gente ainda está precisando. Por isso não surgiu ainda uma vacina para AIDS. Mas já eu aqui estou fazendo um compromisso com vocês, já estou dizendo que o corona veio para trazer uma nova relação de controle sobre os corpos, que não é a mesma que a AIDS colocou naquele momento do neoliberalismo, da sociedade neoliberal. Então, eu já arrisco a dizer que em poucos anos, ou agora, daqui a pouco, a gente vai ter uma vacina para a AIDS, porque a sociedade ao qual a gente está, que inventa doenças e vacinas, já tem um vocabulário para construir essa vacina. O pessoal aí já está usando uma pílula aí, que eu acho que não deixa passar AIDS, um tal de PrEP. Você já tem alguns casos no mundo de aparecendo de medicamentos que estão fazendo as pessoas entrarem numa fase remissiva da AIDS. E certamente, depois do corona, a AIDS não vai ser o nosso problema. Fiquem tranquilos, a gente vai encontrar uma cura para a AIDS sim. Mas vai demorar a encontrar uma cura para o corona, tá? E vai demorar por quê? Porque esse corona, ele nasce em que contexto? O que está em jogo aí? O corona traz para o jogo uma coisa fundamental, que o corona nasce num contexto do capitalismo neoliberal chinês, tá? Então, pelo amor de Deus, não diz que eu sou xenófobo, porque não é isso. Não estou dizendo que os chineses nem criaram o próprio vírus, como alguns retardados estão falando. Eu não estou dizendo nem que o vírus é chinês, porque os chineses quiseram criar esse vírus para dominar o mundo. Não é nada disso. Mas eu também nem acho que o vírus é chinês em si. Eu acho que o vírus é horizontal, é oriental. E ele é oriental em que medida? Ele é oriental porque ele traz o vocabulário de um neoliberalismo que o Oriente, a partir dos anos 80, conseguiu capturar muito bem, adaptar para sua lógica, e esse neoliberalismo permitiu que o sistema andasse numa velocidade excessivamente mais rápida do que a gente estava fazendo aqui no Ocidente. Só para vocês terem uma ideia, a economia da China é a partir de 1980, quando Deng Xiaoping cria as primeiras zonas econômicas livres, né, de livre mercado, na cidade de Shenzhen primeiro, a partir desse binômio aí de 78, 80, tá? Um outro ponto também que a gente não pode esquecer é que a partir desse momento também, e a China começa a partir dessa hora a crescer 9,5%. E também a partir desse momento que Singapura, que a Coreia do Sul, que Taiwan, que eram países ultra mega atrasados, começam a se desenvolver em velocidades absurdas, tá? E é nesse momento que a economia japonesa, né, a partir dos anos 90, vai entrar numa crise gigantesca.
Então, o que eu estou querendo dizer? Essa nova fase da Ásia, onde você tem a China e os tigres asiáticos como ponto fundamental, ela deu certo numa Ásia, e esse novo capitalismo que eu estou falando, ela deu certo no modelo de Ásia, mas não deu certo no modelo japonês. E esse novo, e não é à toa que agora, nesse processo, os lugares onde a gente mais está tendo número de mortos ou crescimento desordenado da doença, são lugares como o Ocidente, que não sabe nada desse novo capitalismo do Oriente, e o Japão, que não conseguiu se adaptar nesse novo processo. Todos os países ali da Ásia que estavam já inseridos nesse novo capitalismo, que eu chamo de capitalismo neoliberal socialista, um capitalismo tradicional neoliberal, conseguiram domar a doença com um número de mortos muito pequenos e poucos casos. Porque a gente está falando disso, gente. A gente está falando de um lugar que tem a capacidade de inventar o problema e, ao mesmo tempo, inventar um modo para consertar o problema. Para isso, você precisa de um vocabulário social, tá? E esse vírus está chegando aqui e acabando com todo mundo porque ele está acabando com com o principal fundamento da sociedade moderna ocidental, que é o indivíduo. Nós, aqui que nos pensamos enquanto indivíduos, morreremos para sobreviver. Porque o novo vocabulário que se impõe sobre a gente é um vocabulário total de um controle que vai buscar o nosso esfacelamento por completo na maneira como a gente pensava a nossa própria individualidade. Que bom que todo mundo está concordando comigo e acha que faz sentido, Deus proteja. Vou tentar seguir aqui dentro desse processo todo. Então, por que todas as formas como o Ocidente controlou o capitalismo, as suas doenças desde sempre, não funciona agora? Porque a gente controlou todas as doenças que a gente teve até agora como um processo muito claro, que era o processo do controle dos corpos individuais. E o que vai acabar agora, o que vai ficar para sempre, de ser esfacelado, e é isso, ou faz, é a questão do fim desse corpo individual, ou desse indivíduo clássico. Isso pode virar tempo, tá? O Japão não conseguiu, Fernando, entrar no capitalismo, porque o Japão, ele não conseguiu fazer um elemento fundamental que a gente pode explicar aqui agora. Eu acho que dá tempo para uma live. Qualquer coisa a gente entra em outra aqui. A Raça Negra tá me esperando, hein? Eu preciso ir embora pro Raça Negra daqui a pouco. Mas vamos lá, vocês também, gente. Tem que ir pro Raça Negra, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O que acontece, Fernando? Esse processo, claro, desse englobamento do capitalismo ocidental dentro do Oriente, ele teve uma característica muito forte nos outros países que não aconteceu no Japão, por um elemento muito importante. O que acontece? A partir dos anos 80, quando o capitalismo com suas características neoliberal começa a se impor pelo mundo afora, o Japão, ele estava bombando, mandando muito bem, vendendo igual água, numa lógica que era a lógica do toyotismo, né? Toyotismo, sei lá como é que se fala, tá? Que era o modelo de fábrica da Toyota. O que era o modelo de fábrica da Toyota? Nada mais era do que uma adaptação desse modelo de produção e de capitalismo da lógica fordista ou taylorista, adaptado para um novo jogo, que era o jogo, sobretudo de gerenciamento de equipe, mas também de produção, japonês, né? Nesse momento, o Japão estava com um crescimento muito grande. E ele estava com um crescimento muito grande e ele não precisou fazer o ponto fundamental, que é o ponto da captura do outro, né? Você tem aqui três pontos decisivos num processo de qualquer interação entre corpos, entre eu e vocês, ou entre eu e nações, ou entre eu e máquinas. Ou você interage, ou você mata, ou você engole. A antropofagia. Antropofagia não, aquele outro negócio. Quando você come o outro, como é que é? Canibalismo, né? Canibalismo. Então é isso. Vou repetir. Ou você interage, ou você mata, entra em guerra, ou você canibalizou. O Japão tava bombando. Ele interagiu, né? Ele não matou. O que aconteceu com o Vietnã? Ficou lá mortinho, lá o Vietnã não entrou em nada. O que aconteceu? Voltei. Eles vão canibalizar o nosso capitalismo. O que é esse capitalismo que eles vão canibalizar? Eles vão se incorporar
desse modelo capitalista neoliberal ocidental e vão digerir aquele troço e vão cuspir de um outro jeito. Eu entrevistei um cara na Coreia agora em janeiro que me falou uma frase fundamental. Ele disse: o Oriente comprou o lixo do Ocidente e agora está vendendo de volta de um jeito diferente. Como é que eles fizeram isso? Teve uma fase fundamental que foi da cópia. A Coreia começou a copiar o pop ocidental. A Coreia começou a copiar os rituais de massagem das mulheres, de tratamento de pele das mulheres ocidentais. A China começou a copiar a produção de produtos. E aí nós ocidentais olhávamos para eles e dizíamos: que gente é essa? Não tem a menor criatividade, em vez de inventar essas merdas deles, ficam aqui copiando o nosso. Nesse processo, a gente achou que eles eram um tipo de gente menor que a gente. E a gente deixou eles copiarem. Quando eles começaram a copiar, 2 pontos foram decisivos. Primeiro, construir uma base produtiva de pensamento, né, de estrutura, primeiro, econômica, para poder copiar. E o segundo ponto é que eles conseguiram apreender, engolir o vocabulário do sistema capitalista neoliberal. Segundo ponto decisivo, eles começam a entrar com a gente num par de produzir a cópia com a mesma qualidade do real. Você sabe aí, vai na 25 de março, as cópias da 25 de março, boas, caras, são cópias iguais, né? Tão boa quanto a da Louis Vuitton, porque é feita na mesma fábrica, inclusive só não tem número de série. Então, chegaram no padrão. E o terceiro momento, que é o momento que a gente está agora, se prepare com o vírus, que tu vai ter que virar chinês de algum jeito, oriental de algum jeito. O terceiro momento é o momento onde a gente vai trazer uma lógica fundamental, que é quando eu volto para a disputa de igual para igual, com um produto que eu copiei, encontrei uma qualidade, mas dei o tom chinês e voltei para você. Eles fizeram esse processo de encompassing com muita capacidade. E esse capitalismo neoliberal que entrou naquela voltinha lá, que eu já mostrei aqui várias vezes, fiz até um desenho, né? Esse capitalismo neoliberal que entrou naquela voltinha, aqui no Ocidente, ele travou, como eu disse para vocês, na ideia de indivíduo. E essa ideia de indivíduo ocidental, ela não existe no Oriente. Isso vai ser tema da próxima live, tá? Que indivíduo é esse ocidental que existe aqui, que não existe lá, e como é que o corona vai matar a gente. Mas o corona vai matar a gente, sobretudo, nesse jogo de qual é essa nova percepção de pessoa, essa nova percepção de indivíduo, que funcionou muito bem no Oriente e que aqui tá cagado. Vocês estão preocupados aí com liberdade, vocês estão preocupados aí com privacidade, vocês estão preocupados aí com o trocinho que vocês carregam com vocês estão preocupados com materialidade, vocês estão preocupados com contato, vocês estão preocupados com tudo que não vai prestar mais daqui a pouco, que o corona vai vir para acabar com isso, tá? Como a Pietra coloca, é uma nova cosmovisão, exatamente isso. Então, o vírus do corona, que nasce nesse contexto, ele vem para cá com essa cosmovisão, matando exatamente aquilo que era o principal problema pro sistema capitalista do jeito que a gente inventou no neoliberalismo, que deu errado aqui e deu certo lá. Que é isso? É a flexibilidade. A ideia de indivíduo ocidental é pouco flexível. É um negócio sério, quadrado, duro, né? Você tem um campo de indivíduos, você se acha importante pra cacete, né? E aí, é interessante a gente ver que na medida que o vírus se impõe, a Laila sabe tudo. Laila é essa aqui de cima, ó. Ela sabe tudo. Na medida que esse novo vírus se impõe, o que acontece, gente, é que ele gera uma nova divisão entre o eu e o outro. O vírus prepara um sistema imunológico da gente para conseguir guerrear com esse outro. Na medida que um vírus se impõe pra gente, a gente tem uma percepção, não só de que eu tenho uma materialidade que é diferente desse outro que veio para poder me atacar, mas mais importante do que isso, é que a gente tem aqui também uma outra coisa fundamental, é que eu começo, enquanto sociedade, a separar aqueles que vão viver e aqueles que não vão viver, tá? Querida, raça negra tá melhor, vou voltar lá na live no passado da raça negra para ver o raça negra. Tá bom? Obrigado, Nádia. Então, nessa hora, o corona chega para gerar uma nova divisão entre aqueles que existem e aqueles que não existem, tá? O corona, ele é também um teórico do neoliberalismo, tá? Então é por isso que você tá vendo vários pontos de contato. Mas tudo surge com Foucault, tá? O Foucault tem um livro maravilhoso que se chama O Nascimento da Biopolítica.
Todos nós que somos, de certa forma, pensadores do neoliberalismo, estamos ali preocupados, tudo sai do Foucault, tá? E o Tio Han é um desses. E aí, o que é maravilhoso é que essa nova escolha que a gente está fazendo, ou processo onde estão morrendo mais pessoas, onde estão mais vivendo pessoas, são processos onde a gente está definindo que tipo de nova pessoa precisa estar vivo. Que tipo de nova pessoa precisa estar vivo. O Anderson traz aqui o American Factor, que eu já falei aqui várias vezes, está até, se não me engano, numa newsletter, que é o documentário do Netflix que dá um pouco em conta desse choque entre a civilização e o capitalismo chinês e o capitalismo americano. Vale muito a pena ver, por favor, vejam, porque é bom pra caramba para entender esse processo. O que eu tô falando aqui, gente? O que eu tô falando é que no Oriente, eles rapidamente conseguiram domar a crise e não morreu tanto como aqui. Só para lembrar que morreram 3 mil pessoas na China, com 80 mil casos. Já morreu 40 mil nos Estados Unidos. Tá? Morreu 3 mil, vai fazer agora. Se bobear, morreu hoje 3 mil. Aqui no Brasil, né? 3 mil, tá? A Coreia teve, se eu não me engano, 100 e poucas mortes. 100 e poucas mortes. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em Taiwan, meia dúzia de mortes. E até em Singapura também, que teve poucas mortes. Por quê? Porque se o corona chega para impor essa nova cosmovisão, como disse a Pietra aqui, essa nova mensagem de indivíduo, se você já está nessa lógica, morre pouco. Agora, aqui no Ocidente é que vai morrer pra cacete. E morre quem, gente? Morre quem? Morre quem? Morre primeiro. O corona mata quem, né? O corona mata velho, que é gente com dificuldade de conseguir, com mais dificuldade de conseguir se adaptar, ou ter esse corpo flexível a essa nova linguagem. O corona mata gente com doença. O corona mata gente gorda. Os nós novos saíram no Brasil, né? Eu sou grupo de risco, tô com medo aí. O corona mata gordo, jovem. O corona mata latinos e negros nos Estados Unidos, que são pessoas que já estavam na margem do sistema e não conseguiam se inserir desse jeito. E o corona vai gradativamente escolhendo aqueles que podem ter a possibilidade de viver e aqueles que não terão a possibilidade de viver, tá? Nesse processo, o que é interessante a gente ver? É interessante a gente ver que aqueles que já passaram pelo corona, que já sobreviveram ao corona, e mais ainda, se o corona não tiver mutações, como já estão dizendo que tem, e mata os pobres, como a Gabi coloca, como já está acontecendo, estão dizendo que tem lá na Coreia do Sul, mais de 200 casos de pessoas que pegaram o corona pela 50ª vez, o que está acontecendo é que as pessoas que já trouxeram para dentro de si o corona e sobreviveram, são aquelas que, de certa forma, já estão conectados a esse novo mundo e têm mais possibilidade de flexibilizar seus corpos e se adaptar a esse novo mundo que se impõe, tá? Esses são o que os americanos já estão chamando de imunoprivilegiados. O que são os imunoprivilegiados? São pessoas que já passaram do enfrentamento com o corona e já podem começar a guerra de novo do capitalismo e começar a tomar conta da sua vida, andar na rua, não precisam mais de máscara, podem transar sem saber se estão preocupados se o outro teve corona, se não tem, podem ir na padaria, pode, sei lá, lamber o balcão da padaria, pode fazer o que eles querem, que eles já estão infectados. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, sobretudo no mundo, isso é importante que fique claro aqui, onde acredita-se que, segundo os americanos já falam, que 4 anos vai ser necessário para a produção dessa doença. Talvez mais, hein? Se a gente não resolver o que o corona quer da gente, demora mais, hein? Demora mais. O corona quer da gente efeito DAD, efeito DET. A gente já falou aqui 40 vezes, né? Desmaterialização, asepsia e descontextualização. Mas, se demorar 4 anos, a gente vai viver o que os americanos chamam de dance in, dance out. O que é isso? A gente vai pra rua, volta pra casa. 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 Ah, Michel, e se a gente entrar, por exemplo, naquele negócio que é o que o Bolsonaro ama? Vai chegar, Raia, se Deus quiser, você vai voltar a lamber, eu também vou voltar a lamber o balcão da padaria. Mas se a gente volta, né, isso é importante que fique claro, se a gente entra naquilo que o Bolsonaro quer, que é a imunidade de rebanho, que é a gente conseguir mais que 70% da população imunizada para poder começar a tocar na vida como se nada tivesse acontecido,
O que a gente vai ver é que esse processo não é fácil. Porque esse dance in e dance out, pra ninguém ficar, tipo, morrendo pessoas pela rua, porque é feio pra caramba, aparece no Jornal Nacional, e aí a gente não quer isso, a gente precisa ter gente infectada de acordo com o número de UTIs que esses países têm, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai viver processo de dance in e dance out nos Estados Unidos, onde já se acredita que tem 3 milhões de pessoas infectadas para a curva começar a descer, em ciclos de 3 milhões de pessoas se infectam, a gente resolve o problema, volta pra rua. 3 milhões de pessoas se infectam nos Estados Unidos, eles resolvem o problema e vão pra rua. 3 milhões de pessoas se infectam nos Estados Unidos de novo, eles se infectam e vão pra rua. Esse processo demora tempo pra cacete. Não vai dar. Os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas. Esse jogo não vai dar. Não vai dar pra ter, né? Porque o corona tem dessas coisas, ele não respeita o tempo da gente, ele é mais acelerado. E aí, o que é importante da gente ver, gente? O que é importante da gente ver é que pode começar a gerar também, para além da desincronia do tempo que a gente falou no passado, que tem lugares que estão no futuro e por isso estão podendo já começar a ganhar dinheiro antes da gente, no mundo globalizado, né? Mas porque já passaram da primeira onda, a gente começa a ter dentro da própria sociedade pessoas que não foram imunizadas ainda e pessoas que já foram imunizadas. E como para os empresários interessa gente que possa trabalhar no mínimo de 5 da manhã às 10 da noite, é interessante que eles comecem a contratar pessoas que tenham já sido imunizadas pelo corona. Então, se eu tenho uma startup, eu tenho investidores, eles querem que eu trabalhe, o investidor da noite para o dia pode começar a olhar minha folha de funcionários e dizer o seguinte: ó, pessoal, tem 20 funcionários, o pessoal é imune privilegiado ou não é? Ah, é imune privilegiado, vou colocar meu dinheiro em você. Tem quantos funcionários? 20 também? Quantos imune privilegiados? Ah, o pessoal não pegou corona aí, não vou colocar meu dinheiro em você não, porque tu vai ter que ficar no dance in, dance out, dance in, dance out, dance in, dance out. Então, para além das nossas distinções de classe, distinções de tecnologia e distinções de outra coisa, a gente vai fortalecer individualmente, sobretudo nesse momento de saída da primeira onda, nesses primeiros anos pós-corona, a ideia de que aqueles que já tiveram a doença valem mais para o sistema do que aqueles que não tiveram. Isso enquanto indivíduo. Mas enquanto sociedade, em sociedade, a gente vai bancar a destruição do principal pilar de construção da sociedade moderna ocidental e do próprio capitalismo como a gente tinha entendido até então, que era o tal do indivíduo moderno, tá? A Gabi fala do certificado, o problema é ter o certificado. Isso é um neopreconceito, eu diria que é mais uma camada de preconceito, mas toda vez que você escolhe resolver uma sociedade ou dividir uma sociedade entre aqueles de dentro e daqueles de fora, você faz isso através de um juízo de valor, de alguma categorização, e isso, de certa forma, impõe junto algum preconceito, né? Não é à toa que dentro da própria China hoje, você não pode mais fazer esse processo. A Gabi fala do Brasil que a gente não tem nem teste, não pode nem gerar isso. Povo meu, eu preciso de vocês, 2 minutos, a gente entra pro finalmente aqui, igual a gente fez ontem, ou a gente acaba por aqui, para vocês verem eu também o Raça Negra, tá? Porque aí a gente pode entrar um pouquinho mais nesses imunoprivilegiados e entender. Mais meia hora. O que a gente faz? Raça Negra ou deixa pra outro dia? Escreve aí. Raça Negra ou eu? O bêbado do Raça Negra ou aqui? Eu não tô bêbado hoje não, porque eu não trabalhei o dia inteiro. Não fiz nada. Vambora, vou entrar novamente, a Karine decidiu. Vocês, por favor, não me fazem passar vergonha, porque o troço vocês precisam estar aqui, porque os outros entram aqui na minha live, se não tiver ninguém, vai ser uma vergonha gigantesca. Fechou? Entro novamente aqui, vou sair, entro de novo, bye bye.